Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. A nossa convidada de hoje é a jornalista Aline Wolff, da WH Comunicação. Aline, num mundo de mídias sociais, mudou tudo. O mundo virou de cabeça para baixo. Não se compra mais como se comprava, não se consome mais como se consumia. O jornal, rádio, televisão, tudo está migrando para uma nova mídia chamada internet. Eu sempre lembro uma coisa, né, dita há muitos anos atrás por um então diretor de uma grande empresa norte-americana que nem existe mais, que é a Novell. Ele diz o seguinte: ou você é alguém @algumacoisa.com ou você não é nada. O mundo mudou, Aline. E as relações entre empresas e seus consumidores? Quem está conseguindo evoluir na era do Facebook, do Instagram, do Twitter, que ainda está por aí, do YouTube e tantas outras redes sociais? É um prazer estar aqui, Ricardo, falar sobre esse assunto, né, que toca bem o desenvolvimento do empreendedor. E, de verdade, as comunicações nas redes sociais, e não só nas redes sociais, mas também as digitais, como, por exemplo, o e-commerce, no caso do varejo, elas são um caminho sem volta. Né? Então, um empreendedor que já está antenado, já está investindo nesse segmento, o que acontece? Ele tem uma porta a mais de mercado de atuação. O que acontece de verdade é que ele não pode mais pensar no seu negócio, pensar no marketing sem o digital, porque ele queira ou não, ele está nas redes. Quando ele está, ele tem a chance de se posicionar como ele deve, e quando ele não está, o consumidor dele, de alguma forma, posiciona ele. Seja falando mal do produto ou seja falando bem. As pessoas comentam. E tudo é muito rápido. Muito rápido, é instantâneo, na verdade. Do céu ao inferno em questão de minutos. Milésimos de segundo. Então, o que acontece de verdade é que o empreendedor ele tem que estar assim nas redes, porque se ele não tiver, ele perde, além de um canal imenso de comunicação e de marketing, de venda e de posicionamento, como ele perde também a oportunidade de se retratar ou então de falar dos seus produtos e da sua gestão, seja ela como for. Então, ele tem que investir sim para poder aparecer, para poder ser influente, para poder se tornar autoridade e então cumprir os objetivos e as metas deles. O que ocorre, que a gente indica, é sempre que se faça isso de uma forma estratégica, com um plano de ação, um plano de negócio, um plano de comunicação, para que ele possa desenvolver, sim, a sua autoridade e seu posicionamento. Aline, eu acredito muito em publicidade. Eu acho que a publicidade tradicional dificilmente vai morrer. Ela está evoluindo a todo momento, a maneira de fazer publicidade. Mas, para quem não tem recursos financeiros, as empresas ou os profissionais liberais ou as pessoas que precisam aparecerem na mídia, tá, e não têm grandes recursos financeiros para fazer publicidade, as redes sociais e um bom trabalho com uma assessoria de imprensa, com uma agência que trabalhe imagem, que saiba trabalhar as redes sociais, os pontos fracos, os pontos fortes, as divulgações. Tem gente que está fazendo chover nesse mercado. Qual é a grande diferença entre simplesmente fazer publicidade? Eu lá e o Marcos, aqui o nosso câmera, abrimos uma empresa de filmagem e botamos um anúncio no jornal, de estarmos fazendo mídia nas redes sociais. Qual é a grande diferença? Elas são complementares, na verdade, né? Então, o que difere a escolha de um ou de outro meio é o objetivo e realmente a forma que a quantia disponível para investir, né? Eu penso que o segredo de tudo, a grande dica é o posicionamento. Seja um anúncio, ou seja uma rede social, eles são meios, são ferramentas, são veículos, mas o importante é a mensagem, é o posicionamento do gestor, é o posicionamento do empreendedor. Os canais digitais, eles surgem com uma facilidade de investimento baixo, né? O grande boom do digital para os empreendedores veio nesse sentido de ser uma opção de retorno em custo-benefício baixo, porque ele pode investir quanto ele quer e quanto ele tem naquele momento. E também a questão da estatística, né? Porque no digital tudo é medido. Então, aquele ROI, aquele investimento, o retorno sobre investimento, que é importante para o empreendedor considerar, ele é muito mais fácil de visualizar e de se perceber.
O que eu tenho que dizer também para o empreendedor é atentar que as redes sociais elas são amplificadores da comunicação e da gestão. Então, tudo que acontece na empresa do gestor, na marca, dentro da marca, ela amplifica nas redes sociais, seja para ruim ou seja para bom, né? Então, nesse sentido, sim, o posicionamento dele é importante. Posicionamento, periodicidade, constância. Não adianta muito a gente abrir um canal digital, um Facebook, por exemplo, que é o mais utilizado hoje em dia, e nunca mais atualizar. Ou então deixar as pessoas esperando respostas, ou então deixar as pessoas avaliarem negativamente, não dar um feedback, não tentar reverter de alguma forma, gerenciar os conflitos dessa comunicação, porque, como a gente falou, ela é instantânea, ela acontece, mas ela é necessária que se tenha um posicionamento frente a tudo isso, de uma forma barata, mas de uma forma eficaz. Eu diria que o planejamento é tu ter uma recorrência de periodicidade com o posicionamento da empresa. E quando a gente fala posicionamento, a gente está falando missão, visão e valores e propósito da empresa. Como que ela vai interagir com o público, o que ela entrega. De novo, as redes sociais são amplificadores da comunicação do gestor. Então, é uma oportunidade, grande oportunidade, de utilizar o digital para se posicionar sem grandes investimentos. No caso da publicidade tradicional, do offline, no caso da imprensa, existem recursos um pouco maiores a se investir, mas com objetivos diferentes. São todos veículos complementares, ferramentas complementares que cumprem o objetivo de chegar a fazer valer a comunicação que o empresário quer junto com o seu público-alvo. Então, quando a gente define uma campanha, um posicionamento, a gente define onde é que o público-alvo está e qual o perfil de consumo de veículo dele, para depois definir o veículo. Aline, uma coisa interessante, nós estamos falando que assessoria de imprensa, usar as redes sociais é uma coisa complementar. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo e você está assistindo em casa, que é a grande campanha da Brahma. A Brahma está fazendo uma campanha publicitária massiva em todos os veículos de comunicação, dizendo, fale com o meu funcionário na rede social. Exatamente. Essa é a grande possibilidade, né? Na verdade, é a grande função das redes sociais, porque as redes sociais ela tem a grande função, a primeira, da interação. Né? A nova comunicação, como a gente comentou, o que é a nova comunicação? O que é o digital? Explorar a interação. Nós estamos na era da interação. Hoje, a comunicação, a tendência da comunicação é a interatividade. E é isso que as grandes marcas, que têm uma comunicação, um departamento de marketing já atentados para esse sentido, estão fazendo. Estão se comunicando e interagindo com o público. Por quê? Porque elas querem a fidelização do público. Né? Hoje, a gente tem uma poluição digital e uma poluição de comunicação. Então, essa fidelização ela é muito importante. Além de captar o cliente, além de atender bem, que são premissas básicas, né? Além de ter um bom preço, além de ter um produto de qualidade, além de fazer um pós-venda, elas têm que interagir para quê? Para que o cliente se fidelize e não vá para outra. Porque o cliente ele está consumindo hoje valores, não preço. E é por isso que que os canais, as grandes marcas estão investindo na interação. E o que há de melhor hoje em dia na comunicação, se não os canais digitais para interagir? Aline, o que uma boa assessoria de imprensa, eu até digo que não é só uma assessoria assessoria de comunicação é uma coisa muito mais complexa e muito mais ampla. O que é importante hoje para uma empresa, para um empresário, o que ele deve fazer, tá, para que ele chegue a objetivos de sucesso na comunicação com o seu cliente, porque ele pode, como eu disse há pouco, né, do céu ao inferno em segundos, né? Acontece uma tragédia. Nós tivemos aqui, recentemente a crise, se pode dizer assim, entre aspas, do Zafari, né? Dos frios do Zafari. Pô, se não fosse a resposta imediata e positiva do Zafari, não sei o que poderia ser. Se fosse outra empresa, quantas outras empresas sofreram coisas até muito menores do que foi com o Zafari e não teve a resposta que o Zafari teve. Teve uma resposta rápida e assertiva, inclusive usando as redes sociais, onde ele estava sofrendo uma derrota assim, no início da contenda, se pode dizer assim. Ele virou o assunto e fez do limão uma limonada. Mas, assim, uma ação como essa que o Zafari teve, e quem não tem esse tipo de ação, como evitar, como planejar essas crises que podem acontecer no desenrolar da vida de uma empresa?
Tu falaste bem, Ricardo, isso é gerenciamento de crise, né? E a comunicação para uma marca ela é muito importante para fazer a gestão de uma crise. Ela é o primeiro item a se analisar. No caso do Zafra, eles tiveram um grande sucesso porque eles têm um posicionamento forte. Um posicionamento de que eles cuidam do consumidor, eles atentam para o consumidor. Então, eles disseram, vocês que compraram, qualquer um que comprou, quer trocar o produto, todas as lojas estão disponíveis para isso. Né? Então, eles acolheram o consumidor. Esse é o posicionamento do Zafra. Então, o Zafra, uma vez que não abre mão desse posicionamento, ele usa as redes sociais como forma de viralizar a missão e o valor dele. Então, o que a marca faz? A marca utiliza esse amplificador, né, que a gente diz que são as redes sociais, para fazer valer e para transformar o limão numa limonada. Aí disse, então agora a gente tem uma oportunidade de mostrar para o consumidor que realmente a gente faz valer o que a gente fala nos nossos anúncios. Né? Então, aí a gente percebe o quanto o anúncio é complementar das redes sociais e vice-versa. Numa tu dá o teu discurso, na outra tu faz valer. Então, as redes sociais, elas interagem com o público, elas podem fazer valer o posicionamento das marcas e fazer viralizar de uma forma muito rápida todo esse conhecimento, todo esse conteúdo. Isso é gestão de crise, é ter um posicionamento claro, defender esse posicionamento e utilizar os canais de comunicação, seja qual for, seja rede ou seja os tradicionais, né, offline, para fazer valer o posicionamento da marca. Quanto à questão das redes sociais ainda, eu quero dizer que as marcas elas têm que primeiro perguntar o que o empreendedor deve fazer, né? Primeira coisa é definir a meta, definir os objetivos. Quais são os meus objetivos como empreendedor, como marca? É autoridade? É influência? É venda? É gestão de crise? O que está por trás do meu interesse no primeiro momento? E aí tu começa a analisar, o empreendedor tem que analisar qual é o perfil do público-alvo dele. Quem é o público-alvo dele? É quase como um plano de negócios voltado para a comunicação. Quem é meu perfil? O que ele consome? Onde é que ele está? Qual é a faixa etária? Se é homem, se é mulher? E daí tu vai começar a analisar. Bom, se é mulher, se é homem, que veículos eles consomem? Eles acessam, se é jovem, acessa aplicativos? Ou então é um público mais investidor que consome revistas especializadas, jornais, enfim, é sobre essa análise da meta, do que se tem para oferecer, do serviço que se tem para oferecer e do perfil do público-alvo, e tu começa a posicionar a sua comunicação e aí escolher os veículos, as ferramentas. É canal, é rede social, é veículo tradicional, impresso, é jornal, é rádio, é TV, é outdoor. Se é um público jovem, por exemplo, a gente tem outras mídias, não só o Facebook, como o Instagram, que os jovens estão usando bastante. Se é uma linha mais profissional, LinkedIn, no caso das redes sociais. Então, toda a ação, às vezes, aí me perguntam às vezes assim, mas tem tantas redes, vou investir em todas. Calma, não precisa investir em todas. Né? Porque isso demanda muito esforço. Que bom se tu tiver equipe para fazer tudo isso, mas demanda muito esforço. Então vamos fazer um tiro assertivo, vamos colocar força onde tem retorno. Mas para ter retorno, primeiro você precisa saber o que quer. Esse é o conceito do planejamento inicial, start, a base de tudo. Como entrar em contato com a WH Comunicação? 3023-5993 ou no site whcomunicação.com.br ou wh@whcomunicação.com.br. Né? A gente faz todo um planejamento de comunicação, consultoria. Eu sou coach de comunicação, posicionamento de autoridade e assessora de imprensa. Nossa empresa já tem 15 anos de mercado, então a gente está bem familiarizado aí com todas essas demandas dos empresários, que é transmitir conhecimento, que é o que a gente defende. A gente acredita que o conhecimento transforma vidas e é a comunicação que transforma o mundo, porque é através da comunicação que a gente consegue passar o conhecimento que todo empresário tem, que é o que faz gerar a economia através do desenvolvimento empresarial, né? Obrigado, Aline. Nós voltamos daqui a pouco. Bem, amigos, mais umas andanças do programa ricardorlandini.net. Encontro um engenheiro cervejeiro, mestre cervejeiro, formado em Berlim, na Alemanha, nos anos 80. Carlos Steyer, que é o proprietário do restaurante Prinz, que agora está na Dom Pedro II, 1469. Como é que surgiu a história do Prinz, que tem mais de 50 anos, né? O Prinz é proveniente do urso branco que existia na Pinto Bandeira,
onde muitas pessoas, muitos políticos, na época que estudavam na faculdade, eles iam lá comer sanduíche, bolinho e outras quitutes que a minha sogra fazia. E da onde ela trouxe essa ideia, assim? E da onde ela veio? Bom, ela veio da Rússia, mas antes de abrir o Urso Branco, eles tiveram outras casas também. Casas assim de almoço, de mandar comida de vianda. Então eles tiveram assim uma experiência bem longa antes de abrir o Urso Branco. Os sanduíches do Prince são tradicionais, são famosos esses sanduíches. Inclusive com uma receita meio que secreta ali que acompanha os sanduíches, que é uma mostarda, né? Que tem uma história essa mostarda. É, uma mostarda, digamos, como tem que ser. Uma mostarda forte e pura, né? Essa que é a diferença dela, é só isso. Tu não dá a receita dela, né? A receita, na verdade, é como eu digo, eu tenho as coisas que são necessárias para fazer a mostarda. Então isso tem que ser importado, aqui não tem. No Brasil não se consegue isso aí. Mas não dá a receita, eu tentei, né? Ele não vai dar a receita. Mas acompanha a mostarda. Os sanduíches aqui são tradicionais? Que tipo de sanduíches que as pessoas mais pedem aqui no Prince? É o nosso sanduíche de lombo e é também de frios. A pessoa pode pedir até metade de frios, metade de lombo, sendo o segredo do sanduíche o molho, que é feito através do lombo, e também da questão do pão, da qualidade do pão. É muito complicado hoje em dia, eu estou passando uma fase difícil com o padeiro que me fabrica o pão, porque a matéria-prima muda e a gente tem que adaptar de novo a receita para chegar no resultado que sempre teve, mantendo a qualidade do sanduíche, né? Ô Carlos, quem conhece a Alemanha, né? E agora nós vamos falar um pouquinho lá a engenharia da cerveja. Como é que foi essa tua estada em Berlim antes da queda do muro? Como é que era isso lá? Tu trabalhava na Brahma, né? Sim, foi a Brahma que me mandou para lá, ela que me pagava e me sustentava lá. E como é que era a vida lá? Era complicada mesmo? Não, a vida assim em si... Tu estava em Berlim Ocidental. Ocidental, é. A minha vida era acordar de manhã cedo, ir para a faculdade, então eu tinha vários locais onde eu tinha que ir, não era tudo no mesmo prédio, né? Era na TU e tinha outros prédios que eram em outros lugares, então a gente ficava andando de metrô para lá e para cá o dia todo, a aula começava de manhã e a gente terminava de noitezinha. E tu passasse algumas vezes no Checkpoint Charlie para ver Berlim Oriental? Sim, porque eu tinha uma amiga minha que trabalhava na Embaixada Brasileira. Inclusive, uma vez, quando eu fui lá visitar ela, eles olharam para mim assim e disseram: bah, esse brasileiro aí deve ter andado de cipola no Brasil. O pessoal de Berlim Oriental, né? Porque eles faziam uma propaganda que só eles que tinham desenvolvimento, que o resto do povo era... Então a gente entendia o que eles falavam, mas fazia de conta que não estava sabendo. Então o teu alemão é bom? Era na época, agora é razoável. O Carlos, eu tive em Berlim, né, depois da queda do muro, né? E olha, é um povo que deve ter sido complicado, né, viver, né? Tem um museu do lado do Checkpoint Charlie ali, né? Tem um museu do muro, né, que mostra tudo que é aparato que vocês podem imaginar que os alemães orientais utilizaram para fugir para a Alemanha Ocidental, né? Assim, as estratégias usadas, tentativas, muitos presos, mortos, teve de tudo, né? Muita história. Eu agora não consigo lembrar assim, em detalhes, mas tinha muita coisa que se ouvia falar de lá. E era o centro da Guerra Fria, era a Alemanha. Mas assim, encerrando a nossa conversa aqui, o Carlos, fora os sanduíches, que eu sou apaixonado, sempre fui, eu venho no Prince, eu estou com 59 anos, eu estou para dizer que eu venho no Prince há quase 50 anos, que o Prince tem um pouco menos que a minha idade, né? Mas o carro-chefe fora o sanduíche? É o Rahmschnitzel.
que já diz Rahm é nata, Schnitzel filé, em alemão. Então esse é, digamos, o filé mais importante em função da qualidade do molho de nata. Esse molho de nata, ele tem assim um sabor especial. Secreto também. É bem difícil de fazer, é bem difícil de acertar, assim como a própria maionese, que hoje em dia eu não tenho mais o direito de fazer de ovos, então eu uso maionese Hellmann's. Só que eu faço uma piratagem nessa maionese. E eu tenho uma funcionária que foi a única que conseguiu aprender, é só ela que faz. Então tu usa a maionese Hellmann's e dá um toque do Prince. Para voltar a ficar parecido com a que era. Mas não é igual à outra, mas é bem parecido. Nós vamos contar muita história do Prince ainda e do Carlos, tá, o lado automobilístico dele, numa outra oportunidade. Obrigado, Carlos. Não por isso, eu agradeço. Voltamos aqui com o Luciano Cheve, que é diretor de canais da SafeWeb. Luciano, a certificação digital deu tanta coisa legal para nós, usuários, e uma coisa que eu gosto muito, que virou um produto da SafeWeb, mas é tu poder assinar documentos digitalmente pela internet. Eu tenho um documento contigo, a gente assina o documento, ou eu tenho esse mesmo lugar que eu posso assinar um documento, eu posso guardar o meu livro, tá, com segurança, porque é diferente da nuvem. É nuvem, mas precisa da certificação digital para entrar. Posso guardar documentos sigilosos que eu tenho, contratos da minha empresa, imobiliárias, outras empresas que precisam fazer contrato de compra e venda, pode usar isso aí. Um cara está aqui em Porto Alegre, o outro está lá em Manaus. Pô, ir no cartório é complicado, então dá para assinar pela internet e guardar esse documento o resto da vida. Como é que funciona isso e que outras sugestões tu tem, não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica, para administrar sem papel, que é o novo passo na tecnologia? Perfeito, Ricardo. Exatamente essa é a questão. Quando a gente salva um documento na nuvem, normalmente a gente, para acessar esse documento, a gente utiliza o fator de identificação, né, de login e senha. Login e senha funciona, né, não há como negar que não funcione, só que ele é chamado de uma forma de identificação, de autenticação fraca, né? Porque se eu, por acaso, souber o teu login e a tua senha, eu acesso todos os teus documentos e, a partir disso, existe uma fragilidade em relação à segurança desses documentos. Tanto que Google, Hotmail, eles vivem mandando mensagem, troque a sua senha de tempos em tempos, né? Exatamente. Inclusive, eles têm agora, se você vai acessar de um dispositivo que não é o habitual, você recebe um push ali solicitando uma confirmação com uma pergunta-chave ou um número que ele te disponibiliza para acessar através daquele dispositivo. Então, o que acontece? Uma forma mais segura de acessar esses documentos é exatamente através do certificado, ou seja, é uma coisa que você tem em mãos, que só você tem, então ali é uma coisa que não está contigo, ou seja, está comigo, é meu, e uma senha, então você tem um fator de autenticação muito mais forte, uma coisa que eu tenho e uma coisa que eu sei. Né, o certificado e a senha do certificado. Então, a partir disso, o processo de acesso a esse documento se torna forte. Né? Bom, em relação ao teu questionamento sobre a questão de onde guardar, soluções para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Bom, para a pessoa jurídica, já existem algumas soluções. Nós, aqui na SafeWeb, inclusive, temos uma que a gente batizou de administração sem papel, e através do ADM-P, administração sem papel, empresas, entidades públicas, elas fazem um sistema de gestão dela, que trabalha em paralelo com o ERP da empresa, para que todo o trâmite de documentos ele seja feito, assinado digitalmente, com carimbo de tempo, com certificado de atributo e que dão, digamos, as segregações necessárias para que o fluxo de informações da empresa trafegue de forma segura e que não se perca esses documentos ou se não se questione a validade desses documentos após ali um certo período.
Vamos dar um exemplo. Um prefeito assina um ato numa prefeitura, por exemplo, e futuramente alguém pode questionar, poxa, mas será que foi o prefeito que assinou? Será que não foi? Né? Não, com certificado não tem esse tipo de problema. E aí você otimiza o fluxo, deixa, por exemplo, os processos muito mais rápidos, muito mais eficientes, não gera aquele monte de papel que acaba sendo um problema no futuro, porque você tem que organizar isso. Né? Então, essa solução que nós batizamos de ADM-P, ela serve exatamente para isso. Em paralelo, existe uma solução mais light, mais soft. Que é a que eu uso? Que é a que você usa, inclusive, que é o SDoc, que é o portal de assinatura. Ou seja, você quer assinar um contrato de, sei lá, compra e venda com alguém que está em Manaus, por exemplo. Mas você, enquanto pessoa física, você produz o documento, acerta as cláusulas com a pessoa que está em Manaus, coloca esse documento no portal de assinatura, você com o seu certificado aqui assina, a pessoa lá em Manaus faz a mesma coisa com o certificado dela, e aí então esse documento ele tem validade jurídica, não precisa, por exemplo, fazer validação em cartório, esse tipo de coisa, não precisa envelopar isso, mandar para uma outra parte, em Manaus assinar ou mandar para o cartório. Então isso torna o processo muito mais ágil, livre de fraude, e mais econômico, porque uma assinatura eletrônica ela custa ali R$2, R$3, ou seja, só em envelope, em papel, tu é capaz de gastar isso se você for considerar o método antigo de assinatura. E mais a ida, né? E volta do cartório. Mais o tempo que leva para fazer todo esse processo. Luciano, muito obrigado. Voltamos à próxima semana. Até lá.